Nesse vídeo, você vai fazer umas configurações iniciais para carregar esse formulário e dar alguma funcionalidade a alguns botões. O formulário ele foi desenhado, mas ele não pode ser ativado ainda. Se você vier na planilha Ficha, o botão Cadastrar está sem associação alguma. Se você chega em cima de um botão que está desenhado, clica aqui, botão direito, Atribuir macro, ele vai mostrar uma lista de macros que você pode atribuir. E no caso, o formulário, ele é um objeto separado, ele não é uma macro que você possa rodar. Então você não vai encontrar o nome dele aqui. Você só consegue atribuir em botões macros genéricas que estão em folhas de módulo. Para isso, nós vamos ter que criar uma folha de módulo para rodar essa macro. Vou cancelar aqui. De volta ao projeto. O formulário você pode rodar executando com a tecla F5, mas você tem que estar dentro do editor do Visual Basic. Por exemplo, um clique aqui no formulário e a tecla F5. Pronto, ele rodou. Mas ele não está atribuído a botão algum ainda. Aí você pode ver a funcionalidade, dar uma rodada, ver se a sequência dos campos aqui ela está correta. Começou aqui o formulário com o cursor piscando no código do cliente. Para você navegar pelo formulário, você pode usar a tecla Tab. Você pode usar, no caso de caixas de texto, seta para baixo, seta para cima, e aí poder fazer a navegação. E, claro, clicar direto no campo. Isso aqui que você acabou de ver se chama ordem de tabulação. Voltando aqui ao projeto, por enquanto não adianta apertar o botão OK e fechar, porque nenhum deles está funcionando. Eu consigo fechar pelo X aqui em cima. Então, de volta ao projeto, cada controle desenhado tem uma propriedade chamada Tab Index, que é o índice de tabulação. Ele vai assumir um número partindo de 0, que representa a sequência de criação dos comandos no formulário. Inseriu o formulário, colocou um controle, ele recebe essa propriedade Tab Index de número 0. Inseriu o próximo, número 1, 2 e assim por diante. Para você não perder tempo reorganizando cada um, mexendo nessa propriedade Tab Index, isso daria um trabalho muito grande. Existe um comando que você mexe na ordem de tabulação de forma mais prática. Lembrando, aqui no menu Exibir, ordem de tabulação. Ou, se você quiser, numa parte vazia qualquer do formulário, botão direito, ordem de tabulação. Ele vai trazer uma caixa listando todos os objetos pelo nome. E aí você coloca em ordem, selecionando cada um deles e usando esses botões aqui, mover para cima ou mover para baixo. Aqui eles já estão na ordem, então eu vou começar sempre pelos controles mais superiores aqui. No caso, os controles de rótulo, LBL, eles não têm interação com o usuário, mas eles têm que fazer parte da lista. Então, qual é o primeiro aqui? LBL faixa, que é essa faixa cinza. LBL título, é o título da locadora. LBL código cliente, é o rótulo do código do cliente. TXT código cliente, é a caixa de texto do código do cliente, e assim por diante. Colocando numa ordem lógica. Bom, vou cancelar aqui. Já vá se acostumando. Sempre que você tiver um rótulo e uma caixa de texto, coloque o rótulo sempre antes da caixa de texto. Você vai entender por que um pouquinho mais para frente. Bom, no caso a ordem de tabulação já foi estabelecida aqui. O que fazer agora para exibir esse formulário? Bom, vai ser necessário ter uma folha de módulo onde você vai pedir para exibir o formulário. Então você faz assim, inserir módulo. Cuidado que você tem módulo de classe, inserir módulo somente. Ele abre uma janela de módulo, onde você precisa escrever as macros aqui. Nessa janela de módulo, coloque aqui o nome da macro.
Pode ser qualquer um. Sub. Vou chamar, por exemplo, de exibir underline formulário. E agora, dentro, colocar uma instrução que indica o nome do objeto que vai ser exibido e o método que exibe esse objeto. O nome do formulário FRM. Lembrando, no VBA, quando você digita um objeto, aperta ponto, em quase todas as situações, ele vai apresentar uma lista chamada autocompletar. E aí você vai escolhendo propriedades, métodos. Mas tem um jeito de você acelerar essa forma de completar a informação. Se você digita as primeiras letras e aperta o atalho Ctrl espaço, ele já completa. Mesmo para variáveis, para nomes de objetos, propriedades, métodos, não tem importância. Aqui no meu projeto eu tenho apenas um objeto começando com as letras FRM. Se eu tivesse outros, ele mostraria uma lista com todos eles. Então, FRM, cadastro cliente, ponto, agora o método show. Isso aqui é necessário para exibir o formulário. Vou voltar aqui em cima, abrir uma linha nova, colocar até um comentário. Lembrando, comentários você coloca sempre um apóstrofo na frente. Aí, saindo da linha, ele já coloca a linha com uma cor diferenciada. Eu vou aproveitar essa listagem. Eu estou com as configurações padronizadas aqui do VBA, que ele coloca essa letra Courrier New com tamanho 10. Ela não é muito visível, vou colocar uma letra um pouco melhor. E outra coisa também, sempre na hora de inserir um novo módulo, é interessante, quando trabalhar com variáveis, escrever aquele comando aqui no começo, option explicit. Esse comando ele força a declaração de variáveis naquele módulo, para todas as macros daquele módulo. Então, aqui em cima vem em ferramentas, opções. No editor, requerer declaração de variável. Liga essa caixa aqui. E aqui no formato do editor, você pode só mudar o tamanho, se você quiser, ou pode escolher um outro tipo de fonte. Aproveitando aqui, fontes que você pode usar em programação, as mais, vamos dizer assim, ideais, são aquelas de espaçamento constante, onde todas as letras têm a mesma largura. Inclusive a letra M e a letra I, que normalmente é mais magrinha, elas têm a mesma largura. A fonte Courrier New, ela já vem com Windows e ela é desse tipo. Quando você trabalha com o bloco de notas, ele usa uma outra fonte, mas também de espaçamento constante. Quais são as fontes que você pode usar no Windows para esse tipo de programação? Você pode usar Courrier New, você pode usar uma fonte chamada Lucida Console, Lucida Typewriter e uma outra chamada Consolas. Qualquer que seja as fontes que você escolher, escolha aqui sempre uma onde está escrito a palavra ocidental. Senão você pode pegar uma fonte com outros tipos de caracteres e se você colocar um caractere especial pode não sair aquele que você espera. Essa fonte Consolas eu prefiro porque ela é bem legível e ela diferencia o zero do O maiúsculo. O zero é cortado. Vou aumentar o tamanho aqui, por exemplo, 14 pontos. Acho que está de bom tamanho. Ok. Pronto, já melhorou um pouco. Então essa macro aqui é uma macro genérica, ela já pode ser vista na planilha para fazer atribuição no botão. Vamos lá. De volta à planilha, em cima daquele botão que já estava desenhado, vou clicar no botão direito, atribuir macro. Agora eu já estou vendo a macro exibir formulário. Ok. Pronto, clico fora. Agora já está ativado o botão.
Pronto, ele carrega o formulário. Nenhum botão está funcionando ainda, vou fechar aqui por cima. De volta ao VBA. Isso aqui é a única coisa que a gente vai fazer na folha de módulo. É simplesmente uma macro comum para exibição do formulário. Já pode fechar o módulo. Uma coisa que a gente vai fazer agora no formulário, para finalizar esse vídeo, é codificar esses dois botões, OK e Fechar. O botão OK, ele vai ser usado mais no final do projeto, ele vai fazer efetivamente o cadastramento. E o botão Fechar, simplesmente fecha o formulário sem gravar nada. Vou começar com o botão Fechar. Para atribuir o código ou a macro que vai ser associada ao evento do botão, é só selecionar o botão e vir aqui em cima. Exibir código. Ou você pode, mais facilmente, um duplo clique no botão. Ele vai abrir aqui uma janela que é a folha de módulo para o formulário. Dá uma ajeitada aqui. Aqui. Ele já colocou o Option Explicit, por quê? Porque já foi ativado aqui nas ferramentas Opções, Requerer declaração de variável. Isso daqui exige que neste módulo todas as variáveis sejam declaradas. Então o nome dessa macro veio dessa forma aqui. CMD fechar, que é o nome do objeto, click é o evento. Ou seja, essa macro vai ser executada toda vez que você clicar no botão fechar. Por enquanto, eu vou colocar apenas uma instrução que vai fechar o formulário sem fazer nada. Aquele método show usado para exibir o formulário, existe um outro método que faz o contrário. Ele oculta. Eu poderia escrever isso daqui, frm cadastro cliente.hide. Esconder. Dá para fazer, ele sai da tela, só que ele preserva as informações. O que a gente vai fazer é o seguinte, depois que digitar todas as informações e apertar o OK, ele vai cadastrar e o formulário vai sair da tela. Em vez de usar o método hide, vou usar um outro comando aqui, que ele descarrega o objeto da tela, da memória. É um comando chamado unload. Descarregar. Unload, aí você aperta o espaço e coloca o nome do objeto que vai ser descarregado da tela. No caso, o nome do formulário, frm cadastro cliente. Se você só estiver trabalhando com um formulário e for o próprio que você vai descarregar, dá até para trocar e colocar uma espécie de apelido para ele. É o nome me, unload me, descarregue-me. O me é como se fosse um formulário ativo. Ele fecha o próprio que está rodando. Agora, se você quiser ser bem assim detalhista, pode deixar o nome do formulário que você está descarregando, porque facilita se você trabalhar com vários. Aí você indica qual é que está sendo fechado naquele momento. De volta ao formulário. É só localizar aqui na janela de projeto o nome do objeto do formulário, duplo clique, ele vem para frente, ou, se você preferir, no menu janela, aqui as janelas que você abriu e pode trabalhar tanto com o formulário quanto o código. Agora vamos ao botão OK, duplo clique no botão OK, ele abre aqui o código para o botão OK. Então, o que vai acontecer quando eu clicar no botão OK? Ele vai fazer o cadastramento, mas como eu não tenho muita coisa ainda feita no formulário, eu vou deixar isso para codificar no final. Mas eu vou colocar só uma mensagem aqui, msgbox, dados gravados com sucesso. Por enquanto, é mentira, mas só para saber que a gente passou por esse botão. Lembrando, o message box você tem o primeiro argumento prompt, é a mensagem de solicitação, vírgula, e agora ele traz uma série de constantes que você pode usar para especificar botões, ícones, ordem do botão clicado. Vou escolher aqui uma constante chamada VBInformation, que vai trazer o ícone da informação.
E no final, vou pedir para descarregar também. Unload me. Pronto. Vamos ver se funciona. Quando você está na folha de módulo do formulário, você pode iniciar o formulário também por aqui. Basta você apertar F5. Está aqui. Vamos testar. Quando eu clicar no botão fechar, ele tem que fechar sem fazer nada. Fez. Vou rodar de novo. Agora vou clicar no botão OK. Dados gravados com sucesso. Por enquanto não tem dado nenhum, mas garante, né, que ele passou por aquela rotina de gravação e mostrou a mensagem. Aquela constante VB Information foi responsável por esse ícone azul e pelo som que você acabou de escutar também. OK aqui, pronto, ele fechou o formulário. Isso conclui então esse vídeo, ou seja, a preparação do formulário, exibição, fechamento dele. Você vai ver nos próximos vídeos o carregamento de listas e a definição de outras propriedades. Espero você daqui a pouco. Até lá.